Janeiro e a Equatorial Alagoas conseguiram liminares na justiça que impediram o processo. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que os reajustes frenéticos dos preços dos combustíveis são imprudentes. Ele avaliou que é necessário suavizar a variação dos produtos que acompanham as cotações internacionais. Guedes voltou a defender que a melhor solução seria a privatização da Petrobras com a distribuição dos recursos aos brasileiros mais frágeis. As declarações do ministro da Economia foram dadas em audiência no Senado. 8 nomes disputarão o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido. 2 secretários já despontam como favoritos após receberem apoio público de políticos. A primeira votação está prevista para amanhã. O premier Boris Johnson deverá permanecer no cargo até o fim do pleito. Ele renunciou depois de vários integrantes do governo pedirem demissão. A cantora Anitta entrou para o livro do Guinness como a primeira artista solo latina a alcançar o top 1 no Spotify. A marca foi alcançada em 24 de março de 2021, 4 meses depois do lançamento da música Envolver. Cantada em espanhol, a canção viralizou nas redes sociais. No horário de Brasília, 4:02. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mac, locação de caminhões Monkey e guindastes. Apresentação: Carlos Cabela. Olá, muito boa tarde para você que acompanha a CBN Campinas. Estamos chegando com o nosso CBN Esportes, segunda edição desta terça-feira. Hoje, dia 12 de julho de 2022. Seja bem-vindo aqui na CBN. Para você que está sintonizando agora os 99,1 FM, ou o aplicativo da CBN Campinas, ou o portal cbncampinas.com.br e também no YouTube e no Facebook. Grande abraço a todos vocês que estão com a gente nesta tarde de terça-feira. Aliás, tem muito assunto bom de papo para essa tarde aqui no nosso CBN Esportes, segunda edição. A gente começa com o destaque de Júlio Nascimento. Seu destaque, Júlio. Cabela, daqui a pouco informações sobre a dupla campineira Guarani e Ponte Preta movimentando o mercado. Na próxima segunda-feira, a janela de transferências será aberta e novidades estão sendo prometidas para os 2 times de Campinas. O Bugre iniciou a venda de ingressos para o duelo contra o Bahia no sábado e a Macaca segue a rotina de treinamentos para enfrentar o Criciúma na sexta-feira. Muito bem, daqui a pouquinho também a gente vai bater um papo com o Paulo Renato Lili, que é do Jornal Popular lá de Mojimirim. Vamos falar a respeito do Mojimirim. E passa ano, entra ano, acaba ano, e o Mojimirim, o nosso querido Sapão, continua numa draga. A gente vai bater um papo com ele daqui a pouquinho. Carlão de Freitas, o seu destaque. Boa tarde para você. Boa tarde, Cabela. Boa tarde, ouvintes ligados no CBN Esportes, segunda edição. Resenha boa, né? Falar de clubes tradicionais do interior é sempre muito gostoso, ainda mais o Mojimirim, que tem muita história, né? Infelizmente não vive um momento tão legal, mas a história jamais será apagada e nós vamos resenhar muito a respeito do Sapão. E a preparação das nossas equipes, missões dificílimas, né? O Guarani com o Bahia mesmo no Brinco de Ouro, e a Ponte Preta, uma missão também quase impossível aí diante do Criciúma. E claro, tudo sobre Copa do Brasil, nós vamos falar, as decisões já começam hoje. É verdade, é verdade. Aliás, cada decisão, hein? Vai sair faísca lá no Mineirão, vai sair foguete lá no Atlético Paranaense, lá na Arena Baixada, meu Deus do céu. Muito bem, já estamos em contato, portanto, com o Paulo Renato Lili, ele que é jornalista lá do jornal O Popular de Mojimirim. E hoje o Mojimirim acordou, né, meio que a solavanco. Os jogadores foram expulsos do alojamento lá do estádio Wilson de Barros.
E é uma confusão na administração do Mojimirim. O sapão de tantas glórias, de tantos jogadores revelados, de tanta história, de tantos clássicos pelo Brasil. Afinal de contas, o Mojimirim escreveu uma história muito bonita no futebol e agora não passa por um momento muito bacana. Boa tarde para você, Paulo Renato. Obrigado por atender aqui ao Departamento de Esporte da CBN Campinas para a gente bater um papo sobre o que aconteceu hoje pela manhã. E os garotos que estavam no alojamento lá realmente estão desabrigados agora, é isso mesmo, Paulo? Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Boa tarde, ouvintes aí da CBN Campinas. Ainda estão esperando aí uma decisão, né? O que vai acontecer, né? O Wilson está tentando junto à justiça aí ver se consegue aí uma liminar, algum mandado de segurança, uma ordem judicial para poder retornar aí as atividades no clube e aí reconduzir aí os atletas aí para os alojamentos, né? E por enquanto estão aí esperando uma decisão. Se não acontecer nada, vão ter que ir para casa, né? Porque muitos aí moram fora, né? Muitos aí de outros estados. O Wilson estaria tentando aí alojar eles, no caso, em um caráter excepcional aí, em algum imóvel aqui, ou da cidade, ou da região aí, para poder manter os garotos até que tenha uma decisão. Mas a gente só tem que lamentar, viu, Carlos? Porque, como você mesmo falou aí na introdução, no começo, né? Um clube tão tradicional como o Mojimirim, vivendo essa draga aí já de anos, né? Infelizmente. Agora, Paulo, vamos explicar para quem está pegando o bonde andando e não está conseguindo entender, mas por que os jogadores foram expulsos do alojamento lá do Wilson de Barros? O Wilson, que você se referiu, é o Wilson Matos, né? O que Wilson é o cara Matos. que está administrando o futebol é o gestor, no momento, né? Ele está como gestor, né? A empresa dele, a WKM, ela fez um contrato de parceria com o clube, né? O clube contratou ela aí no final do ano passado para fazer toda a gestão aí do departamento de futebol. Então ele vinha, né, revolucionando, modernizando, tem alguns projetos muito interessantes, sabe, Carlos? Até de internacionalizar a marca do Mojimirim, vai fazer um tour pelos Estados Unidos, tentar fazer com que a marca do Mojimirim atravesse fronteiras aí para o mundo afora, né? Então ele tem umas ideias muito interessantes. Só que agora, com o retorno aí do Luiz Henrique de Oliveira, né, à presidência do clube, aí está tendo uma certa divergência aí de comando e o Luiz Henrique resolveu aí romper o contrato e hoje resolveu, vamos dizer assim, né, tomar o clube para ele, né? E aí alguns seguranças entraram armados lá, arrombaram a porta dos alojamentos, mandou todo mundo sair de lá, que todos que estão lá, funcionários, atletas, são todos ainda da gestão do Wilson, né? Então, como em tese, né, se rompeu o contrato, eles já não têm mais ligação com o clube. Por isso que eles foram tirados aí, a livre e espontânea pressão, né? Infelizmente, duro que tem muito menor, viu, Carlos? Tem muito menor aí, né? Categoria de base, e pior é isso, esses meninos sendo obrigados aí já a conviver desde cedo aí com esses percalços que o futebol prega, né? Agora, Paulo, eu quero chamar o Carlão aqui para bater um papo com a gente também. O Carlão de Freitas, que é o nosso comentarista, está com a gente aqui também. Só para a gente deixar detalhado, o Luiz Henrique é o atual presidente, ele foi reeleito no final do ano, aí teve uma liminar para que ele não tomasse posse, e agora essa liminar foi cassada, ele voltou a ser presidente, e é por isso que deu toda essa confusão. Isso mesmo. Ele voltou, já faz 3 semanas que o Tribunal de Justiça cassou essa liminar, então abriu a brecha, né, para que ele pudesse voltar a registrar a ata da Assembleia que o reelegeu e pudesse assumir o clube, né? E aí, como o Wilson praticamente estava sendo o dono do clube, né, ou gerindo o clube, não sei se por divergências financeiras ou até de questão de comando mesmo, o Luiz Henrique resolveu aí, alegando aí que a gestora, a parceira, teria cometido algumas irregularidades e não sanou, e aí ele resolveu romper o contrato. O Wilson alega que não se rompe contrato da noite pro dia, assim, do nada, né, de maneira unilateral, ou se paga uma multa rescisória, ou se chega a um bom senso, um acordo, ou por meio da justiça. Como nada disso aconteceu, o Wilson garante que o contrato ainda está vigente
e que ele continua em atividade no clube. Só que agora vai ter que recorrer à justiça para poder entrar no clube, né? Porque o Luiz Henrique tomou o estádio para ele, né? Carlão. A Cabela, como é triste, né? A gente acompanhar o Mojimirim e aqui lendo no GE a matéria sobre tudo que aconteceu nesta madrugada e passa um filme na cabeça, né? A parte boa, 93, Vadão, Carrossel Caipira. Aí vem a parte ruim. Infelizmente é só uma constatação, não é nenhuma pergunta. É impressionante como o Mojimirim, desde a era do Rivaldo, ele vem acumulando escândalos administrativos, problemas administrativos, denúncias, leilão, coisa e tal, e dentro de campo a coisa só naufragou, né? Então eu acho que fica evidente que problema político dentro de clube de futebol é muito complicado, tanto é que o Mojimirim não saiu do mapa, né? Mas a gente que acompanhou o Mogi em Série A1 de Paulista, chegando em decisões, chegando em fases importantes e acompanhando o Mogi envolvido em mais uma situação muito desagradável, cara, é muito triste. Pra gente que é praticamente aqui de Mojimirim, né? Muito perto, Campinas e Mojimirim, é muito triste desde os tempos do Rivaldo e agora aqui essa versão 2022, é muito triste tudo isso que envolve, né, o nosso glorioso Sapão. É lamentável, Carlão Corrêa. Boa tarde para você também. E é muito lamentável porque Mojimirim tem uma história, né? Mojimirim tem uma história, revelou grandes jogadores, né? Acho que o Rivaldo aí, acho que é o grande nome aí que recentemente aí surgiu pro futebol mundial, pentacampeão brasileiro, pentacampeão mundial com a seleção, vindo aqui praticamente surgindo pro futebol aqui através do Mojimirim. A gente tem um estádio fabuloso, né, que é o Vail Chaves, já foi palco de decisões paulista aqui, São Paulo e Santos. Então, assim, é lamentável que realmente o clube tenha se mergulhado aí nessa crise política administrativa que parece que não tem fim, né? Parece um fundo de poço interminável, né? E cada dia que a gente vê são situações até mais lamentáveis e tristes e vai virando uma bola de neve, né? E parece que não tem fim, que ninguém consegue parar e a justiça, né, às vezes poderia ser a nossa aliada e acaba até abrindo brechas, né, que situações como essa venham a acontecer. Ô Paulo, em relação ao Luiz Henrique, o atual presidente, você disse que ele foi reeleito no final do ano. Ele está na direção do Mogi desde quando? Já desde 2015. Desde 2015, né, desde quando o Rivaldo saiu, deixou o clube, ele assumiu e desde então é só ele. Carlão, é aí que a gente sempre fala, né? Aonde tá o mel? Porque o clube tá falido, quebrado, arrebentado, agora tem jogador expulso, tudo, tá uma confusão, tamanho do mundo, e o cara não larga esse osso aí. Cabela, a gente sabe que o futebol talvez seja o único setor em que você de uma hora para outra, você consegue a sua independência financeira, porque independente do Mojimirim, ou do Flamengo, do Atlético Mineiro, ou do Quixeramobim Futebol Clube, se você conseguir, dentro de um projeto, você revelar um jogador, você vender esse jogador, dependendo para onde for e dependendo como, claro, você vende esse atleta, a sua independência financeira está feita. Então, por isso que é um mercado que todo mundo gosta, todo mundo briga por esse mercado, ninguém quer largar o osso, todo mundo reclama, mas é uma hipocrisia reclamar, porque a gente sabe, a gente está no meio, o futebol ele é muito rentável. Ele é muito rentável, é um mercado financeiro importantíssimo. Então, se você consegue encaixar um jogador que seja, a sua vida está feita. Por isso que ele é muito interessante. E fora o dinheiro que circula, né, em verbas, né, de federação, de patrocinadores, né, de apoiadores, isso você consegue movimentar aí uma quantia de recursos, mesmo com o clube numa situação como o Mojimirim, né, que hoje está aí na última divisão do futebol paulista, né, sem saber quando volta a jogar, já há muito tempo fora aí do cenário nacional, mas mesmo assim a gente sabe que ainda tem essa movimentação de recursos aí e ninguém larga se não for uma coisa bem recompensável, né? O ano passado eu estive no estádio Wilson de Barros, fui fazer um jogo
Rio Branco e Mojimirim, no Sub-23, fui transmitir esse jogo, nós chegamos no estádio e não tinha energia, não tinha... Aliás, a fiação havia sido roubada sei lá há quanto tempo já, ou retirada ou roubada, não sei, mas não tinha energia, foi difícil, tinha uma boca de tomada para ligar toda a imprensa que estava no estádio naquele dia. Então, para você ver aonde nós chegamos, né? Pois é. Um estádio que era considerado modelo, né? Gramado, um dos melhores do país, né? Atendendo imprensa aí da região toda, da Grande São Paulo, né? Imprensa de outros estados, e aí você pode constatar, né? A precariedade que o Mojimirim se encontra, até para manter uma estrutura mínima, que é energia, né? Para os profissionais poderem trabalhar, né? Paulo Renato Lille, do Jornal Popular de Mojimirim, quero agradecer a sua participação, que engrandeceu demais trazer detalhes a respeito desse assunto chato sobre o querido Sapão, nosso Mojimirim. Queria estar aqui falando de coisa boa, né, Carlos? Pois é, é verdade. Mas, quem sabe, né, no futuro próximo. Quem sabe, né, a gente consegue reverter isso aí e o Mogi volte a ser o que sempre foi, né? Um clube de grandes jogos, de grandes conquistas, de grandes notícias, né? De tradição, né? De trazer aí os grandes clubes aqui pro nosso estádio Vail Chaves, né? Que está precisando há tempos está precisando aí de uma visita de um clube grande, viu, Carlos? Legal, um abraço, obrigado, Paulo. Eu que agradeço, Carlos, um abraço para você, para os ouvintes da CBN, e estamos às ordens, precisando, pode contar com a gente. 4h18, 4h18 aqui no CBN Esporte, segunda edição, tivemos lá em 2013, Carlão, num São Paulo e Ponte Preta, com aquele estádio abarrotado de gente, lembra disso, Carlão? Nossa senhora, inesquecível, foi um momento fantástico, maravilhoso, torcida da Ponte lotando, mas já tivemos em tantas decisões, não falo decisões propriamente, mas jogos importantes. Eu me lembro, Cabelo, em 92, o Guarani tinha Raudinei, Edilson e Edu Lima, e o Guarani precisava apenas de uma vitória sobre o Mojimirim, de Leto, de Rivaldo, mas o Mogi já estava eliminado da competição. E uma vitória do Guarani classificaria o Guarani para a final, seria contra o São Paulo de Tele Santana. E o Guarani levou tanta torcida, rapaz, ficou ali lotado, ali foi algo maravilhoso, sensacional. O Guarani perdeu, o gol do Leto. E o Corinthians acho que ganhou, o Palmeiras ganhou do Corinthians e o Palmeiras que foi para a final. E foi um 92 histórico, né? O grupo era Guarani, Mojimirim, Corinthians e Palmeiras, e dentro do grupo o Guarani deu de 5-2 no Palmeiras. Foi algo sensacional. E esse jogo me marcou muito, só que infelizmente o Guarani não comprovou a sua força indo para a decisão. Mas foi uma tarde assim muito especial, bonito. Na época o Wilson Fernandes de Barros, vai o Chaves e o Wilson Fernandes de Barros. O velho Ursão estava vivo ainda. E foi um jogo também sensacional. Esse 2013 pela Sul-Americana também foi muito legal. Grandes jogos lá no Vai o Chaves, Wilson Fernandes de Barros, depois o Rivaldo colocou o nome do pai dele, mas na verdade é Vai o Chaves. É Vai o Chaves, eu falei que o Wilson de Barros, mas não é mais, voltou a ser Vai o Chaves, foi até Papa João Paulo II. Verdade, bem lembrado. Bem lembrado. Pois é. Muito bem, 4h19, trabalhos técnicos do Eduardo Rodrigues Molacha, YouTube e Facebook, Daniel França, coordenação técnica do Marcelo Eloy, comentário de Carlão de Freitas, reportagem Júlio Nascimento, coordenação de esporte Rafael Pio e a direção geral de Daniela Pedroso. Apresentação, Carlos Cabela. Vamos pro intervalo rapidinho, a gente volta para falar de muito esporte aqui na CBN. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Monkey Mack, locação de caminhões Monkey e guindastes. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400.
Muito boa tarde para você, Mário Quintino. Vamos falar das estradas na região. Oi, Cabela, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Eu vou começar com uma atualização. A gente vem comentando sobre um acidente que aconteceu na rodovia Professor Zeferino Vaz, em Campinas, à altura do quilômetro 114, para quem sai de Paulínia e vem em direção de Campinas. Foi um capotamento de um veículo. Nesse momento, o veículo está sendo retirado pelo guincho da concessionária que administra a rodovia, portanto, já não há interdição ali no trecho. Nosso ouvinte já faz um bom caminho para você que sai de Paulínia e vem em direção de Campinas, na altura do quilômetro 114, pouco antes do trevo de Barão Geraldo. Só que lá na altura do quilômetro 119, aí tem lentidão para você que sai de Paulínia, vem em direção de Campinas por conta de obras, por isso siga aí com a atenção. Tem uma outra atualização, Cabela. A gente comentou sobre um incidente que aconteceu com um caminhão na saída da Dom Pedro para a rodovia Professor Zeferino Vaz, já na alça de acesso para quem sai da Dom Pedro e vai em direção de Paulínia. Uma carga tinha caído de um caminhão e agora já está tudo liberado por lá, então nosso ouvinte que sai da Dom Pedro vai acessar a Professor Zeferino Vaz para seguir viagem em direção de Paulínia, já faz aí um bom caminho. Cabela. Ô Mário, a última vez que você falou de carga que caiu de caminhão, virou uma loucura aqui no programa, que era cerveja. Essa não é não, né? Não, essa era só de grama mesmo, era só de grama. Tem tudo a ver com o CBN Esportes também, né, Cabela? É claro, sem dúvida nenhuma. Você volta daqui a pouco, Mário. Até já. Conta com 99. São mais de 50 recursos para tornar as viagens mais seguras. Acesse segurança.99app.com e saiba mais. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, são 4 horas e 25 minutinhos. Galera, tá mandando recado aqui através do nosso YouTube, vai mandando mensagem. O Emerson Santana tá com a gente aqui, o Amaro Fernandes também. Obrigado, gente, por estar acompanhando pelo YouTube essa nosso CBN Esportes, segunda edição. 4h25. Olha, o Corinthians está esperando pelo Balbuena. Ele disse que vai passar uma semaninha lá na casa dele com a família, depois ele volta. O Scarpa está indo disputar a Premier League, gente. Olha que legal, hein? O São Paulo negocia o Rigoni. E no Peixe, o Ricardo Goulart não está nem treinando mais com o elenco. Vinícius Moura. O meia do Santos, Ricardo Goulart, não se reapresentou com o elenco alvinegro nesta segunda-feira e está de saída do clube. O jogador já não havia sido relacionado para a partida frente ao Atlético Goianiense no domingo, por causa das negociações com a diretoria para uma quebra de contrato. Além de não jogar mais pelo Peixe,
Ricardo Goulart não deve mais treinar com os companheiros. O jogador tem contrato com o Santos até o fim do ano que vem. E sua saída passou a ser avaliada após a eliminação na Copa Sul-Americana para o Deportivo Táchira na semana passada. O Santos acertou a venda do zagueiro Kaique para o Almeria da Espanha por 7 milhões de euros, quase 40 milhões de reais. O alvinegro praiano aguarda apenas um posicionamento do clube que detém prioridade na compra do atleta, o Barcelona. O Corinthians deve anunciar nos próximos dias a contratação do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, campeão brasileiro pelo alvinegro em 2017. O jogador deixou o Dínamo de Moscou devido às sanções impostas ao futebol russo e já tem um acerto com a diretoria corintiana. Balbuena passará alguns dias com sua família no Paraguai antes de desembarcar em São Paulo. Balbuena e o atacante Yuri Alberto poderão ser inscritos pelo Corinthians a partir da próxima semana. Amanhã, Santos e Corinthians se enfrentam pela Copa do Brasil. O Palmeiras perderá o meia Gustavo Scarpa para a próxima temporada. Em fim de contrato com o time, o jogador acertou sua transferência para o Nottingham Forest, time da primeira divisão do futebol inglês. O Palmeiras tentou a permanência de Scarpa, mas o jogador tem o interesse de atuar fora do futebol brasileiro. O Alviverde enfrenta o São Paulo, quinta-feira, pela Copa do Brasil, e o atacante Rony é dúvida por causa de dores na coxa. Quem estará fora da partida é o lateral esquerdo do São Paulo, Reinaldo, que sofreu um estiramento muscular no confronto diante do Atlético Mineiro. O tricolor está próximo de anunciar a venda do meia Emiliano Rigoni para o Austin, dos Estados Unidos, por cerca de 20 milhões de reais. De São Paulo, Vinícius Moura. Aí, portanto, Vinícius Moura trazendo as informações dos clubes de São Paulo. A gente tem que dar uma antecipada aqui no Repórter CBN que está chegando. Na volta, a gente vai falar de Copa do Brasil e também dessa movimentação do mercado nacional. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Internacional. Aproveite os brindes exclusivos na compra de produtos selecionados. Miami Store, a sua melhor experiência de compras, atendimento especializado, pronta entrega, estacionamento amplo e gratuito e tudo em até 12 vezes sem juros. Miami Store, a sua verdadeira perfumaria em Campinas, aberta todos os dias até às 20 horas. Fisioterapia especializada é na Clínica Ontos. Em um ambiente acolhedor, nossos profissionais são altamente capacitados em conduzir você no reencontro com sua saúde. Ontos, precisão no diagnóstico e rapidez nos resultados. Agende agora mesmo. 19-3201-4740. 19-3201-4740. Dr. Vinícius Stefanelli, fisioterapeuta osteopata, Crefito 3/95.149F. Repórter CBN. Terça-feira, 12 de julho de 2022. O senador Alessandro Vieira, do PSDB, apresentou ao Supremo Tribunal Federal uma notícia-crime contra o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e os senadores Davi Alcolumbre e Marcos Duval. Os três são acusados de crime de corrupção e quebra de decoro parlamentar envolvendo as emendas do orçamento secreto. Na semana passada, Marcos Duval disse ao jornal Estado de São Paulo que recebeu 50 milhões de reais em emendas por ter apoiado Pacheco na eleição para a presidência do Senado em fevereiro do ano passado. Ele relatou que o pagamento foi feito por intermédio de Davi Alcolumbre como gratidão ao apoio. Depois da publicação, Marcos Duval afirmou que foi mal interpretado e pediu desculpas.
Um voo da companhia Delta que ia de São Paulo para Nova York fez um pouso não programado em Porto Rico depois de um passageiro brasileiro agredir uma comissária e outro passageiro. O homem foi retirado da aeronave e levado por policiais, e só então o avião continuou a viagem aos Estados Unidos. Ainda não se sabe o motivo da agressão. A Delta, o Itamaraty e o aeroporto de San Juan ainda não deram informações sobre o brasileiro detido. A Justiça do Rio de Janeiro arquivou a investigação sobre a morte de Kevin Nascimento Bueno, o MC Kevin. O funkeiro morreu em março do ano passado ao cair da sacada de um hotel na Barra da Tijuca, na zona oeste da capital fluminense. O juiz responsável pela decisão argumentou que os materiais reunidos na investigação não apontam indícios de conduta dolosa ou culposa. O laudo destacou, aliás, a causa aparente da queda foi um acidente. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. Muito bem, vamos voltar com o Mário Quintino, agora falando do trânsito, Mário. Vamos lá então, Cabelo, eu trago informações da John Boy Dunlop, o nosso ouvinte que vai em direção do Campo Grande encontra trânsito intenso, principalmente na passagem pelo Jardim Londres e também na altura do Ipau-Surama. Por isso, atenção aí pela John Boy Dunlop, quem vai no sentido contrário, em direção do centro, aí segue sem problemas. Na Alberto Sarmento, lentidão na altura do Bonfim, para quem vai em direção da Governador Pedro de Toledo. Inclusive, Governador Pedro de Toledo tem boas condições. Cabela. Um abraço, Mário. Até amanhã. Até amanhã. O Hospital Madre Teodora completa 30 anos de uma caminhada feita sempre com você. Ligue 3756-3000 para exames e consultas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. De volta aqui no CBN Esportes, segunda edição. Precisamos dar uma adiantadinha em tudo aí, Carlão de Freitas. Vamos falar de Copa do Brasil. Afinal de contas, tá uma movimentação nesse mercado aí da bola, né? Tá todo mundo, como essa janela de transferência esse ano tá movimentada, rapaz. O pessoal não para de falar. A gente tá acostumado a falar aqui em Campinas porque os times estão precisando demais melhorar as equipes, mas não é só por aqui não, né, Carlão? Meu Deus do céu, rapaz. Isso é principalmente para as equipes que não estão cumprindo aí um bom papel, né? O dia 18 ele é talvez a porta da salvação. Hoje estava acompanhando alguns programas esportivos e todo mundo só se fala em dia 18, dia 18, dia 18. Para as grandes equipes ou para as equipes que estão realizando aí uma boa temporada, dia 18 você vai, pega algum reforço pontual para tocar o trabalho. Mas para quem não faz uma boa temporada, é a salvação. Agora, é aquela coisa, será que vai dar certo? Mas pelo menos tem aí um período para se reforçar, para tentar pagar o que foi feito até agora. Balbuena é uma boa no Corinthians? Acho uma boa, bom jogador que teve uma passagem fantástica pelo Corinthians. Para dar uma segurança, né? O Corinthians perdeu o menino João Vitor, né? Que foi pro futebol português, e acho o Balbuena assim, jogador experiente, conhece o Corinthians, vem para ajudar. Ontem nós falávamos, aliás, trouxemos até um bate-papo do Pio com o Scarpa no programa de ontem, o Scarpa que passou pela CBN durante o dia ontem, o Pio gravou com ele, e nós falávamos, está indo para a Premier League, vai disputar a primeira divisão inglesa, e você completou, vai jogar no clube tradicional, que é o Nottingham, né? Esse Nottingham Forest. Eu fui dar uma pesquisada hoje, Carlão, o time ele é bicampeão da Champions League. E infelizmente passou por problemas, né? Pro pessoal de hoje, né, principalmente a molecada fã de um videogame, quando fala em clube tradicional na Inglaterra, a gente lembra dos Manchesters, do Chelsea, próprio Tottenham que está nessa fileira também, o Arsenal, mas o Nottingham também teve a sua tradição, né, anos 70, anos 80, infelizmente caiu pelas tabelas lá no campeonato inglês, mas vai o Gustavo Scarpa tentar a sua sorte, né, e também acompanhando os noticiários envolvendo o Scarpa,
E todo mundo meio que na mesma sintonia do que falamos ontem, né? O Scarpa ele é um cara diferente do jogador de futebol, porque muita gente fala, poxa, deixa o Palmeiras para ir defender o Nottingham. O Scarpa, ele não quer o resultado esportivo, isso ele já tem. Ele é multicampeão da América, multicampeão com o Palmeiras, é um protagonista hoje de um clube gigantesco como o Palmeiras. Então ele quer outras coisas, além, claro, de ser um jogador de futebol, ele quer evoluir culturalmente, quer evoluir como pessoa, trabalhar num outro país. Então ele é um menino diferenciado em todos os aspectos. Então ele vai para o Nottingham, ele não vai para se aventurar, não. Além de jogar bola, que ele joga muito, ele vai tentar evoluir como pessoa. Se é que ele precisa de evolução, porque ele é um cara sensacional, né? Muito bem, vamos falar de Copa do Brasil aqui. Copa do Brasil hoje tem Atlético Paranaense e Bahia que pega o Guarani no sábado, no Brinco de Ouro da Princesa. Hoje às 8h30 da noite na Arena da Baixada. E o primeiro jogo, o Atlético Paranaense do Felipão venceu por 2-1, jogando lá em Salvador. E aliás, esse resultado, se eu não me engano, derrubou o... Quem que era? Como é que é Agora é o Wenderson, né? Era o Guto Ferreira. O Guto Ferreira. Esse resultado derrubou o Guto Ferreira. Eu acredito mais no Atlético, né? O Atlético cumpre um bom papel, o Atlético é um clube de Série A, embora o Bahia seja muito tradicional e vem fazendo um ótimo papel na Série B do Campeonato Brasileiro, mas o Atlético está redondinho, não foi feliz na última rodada do Brasileirão, mas vive um grande momento, né? Então eu acredito que o Atlético deverá passar pelo Bahia. Claro, levando a sério, encarando o jogo, porque do outro lado tem um clube muito tradicional, e a Copa do Brasil, hora ou outra, apresenta alguma surpresa aí. Mas dentro de uma normalidade, eu acredito que o Atlético passa. Agora, Carlão, e Cruzeiro e Fluminense. Primeiro jogo, 2-1 para o Fluminense. Jogou no Rio de Janeiro. O time do Diniz, ele ganhou. Mas podia ter feito um placar mais dilatado para ficar mais tranquilo para esse jogo de volta, mas não conseguiu. E merecia ter vencido até por um placar mais elástico, né? E o Cruzeiro conseguiu segurar a pressão. Eu acho que a mesma coisa se aplica ao confronto Bahia Atlético Paranaense. A gente pode falar de Cruzeiro e Fluminense. O Fluminense tem uma vantagem pequena, é bem verdade, mas hoje o Fluminense está num outro patamar, né? O Cruzeiro esteve aqui mudado, né? Mas não apresentou um futebol convincente contra o Guarani. Hoje disputa uma Série B, a gente sabe que a diferença é grande entre uma Série A e uma Série B. É claro que é uma camisa super pesada no Mineirão, que vai estar maravilhoso, mas eu sou mais Fluminense. Eu acredito aí que o Fluminense deva passar de fase. É um reencontro, né, do Fábio com a torcida do Cruzeiro, agora no Mineirão. Vários recordes, né, vários números positivos envolvendo o Fábio. É o jogador que mais atuou no Mineirão, é o jogador que mais vestiu a camisa do Cruzeiro e hoje vai estar do outro lado. E eu acredito que o Fluminense, pela qualidade, por ser um clube hoje de Série A, tem tudo aí para avançar. Muito bem, são 4h39. Bolachinha, bota o hino da macaca, Bolacha. Para da Ponte Preta que está em busca de reforços. Mas para qual setor a busca é maior, hein, Júlio Nascimento? Cabela, a Ponte Preta se movimenta no mercado em busca de mais reforços, principalmente para o sistema ofensivo. A Ponte entende hoje que existe uma grande dependência do Luca, né? O desempenho do Luca em 2022 tem chamado muita atenção. Ele participou e foi responsável por 70% dos gols da Macaca no ano. Ele praticamente tem um aproveitamento melhor do que todos os atacantes que passaram recentemente pela Ponte, né? O Bruno Rodrigues, que foi muito importante naquela arrancada em 2020 do Campeonato Paulista. O Bruno Rodrigues deixou a Ponte com 11 gols. Teve o Moisés, que você citou hoje pela manhã. Moisés se destacou com a camisa da Ponte, foram 13 gols em 2021. Roger em 2019 também marcou 13 gols. André Luiz marcou 11 em 2018, mas o Luca já chega a uma marca muito importante com 14 gols, inclusive pensando na artilharia do século, né? Ele está a 5 gols de William Batoré, que marcou 43 com a camisa da Ponte. Então na lista dos artilheiros desde 2001 o Luca já vai se aproximando, mas a ideia é ter um jogador para auxiliar o Luca. O Leandro Bárcia já está confirmado pela diretoria. O Roger, jogador de
destaque do Sub-20 do Vasco também está em negociação avançada e agora a Macaca negocia para ter o Gustavo Coutinho, que pertence ao Fortaleza, está emprestado ao Botafogo da Paraíba, 17 gols na temporada, Cabela. Pois é, 17 gols aí, se ele fizer metade dos gols, se ele tiver 50% de aproveitamento na Ponte Preta que ele tem jogando pelo Botafogo da Paraíba, vai ajudar muito o Luca e a Ponte Preta, né, Carlão? Sem dúvida, sem dúvida. A gente sabe, uma coisa é você defender o Botafogo da Paraíba, outra coisa é defender a Ponte Preta, um nível diferente, uma pressão diferente. Mas o cara que sabe fazer gols, se ele estiver confiante, se ele estiver leve, né, pleno, ele vai fazer em qualquer lugar, né? Mesmo, é claro que dependendo da competição, com um grau de dificuldade maior, mas o cara não desaprende, né? Só que, como nós falávamos hoje pela manhã, são contratações que não empolgam, são contratações que chegam e você não tem a certeza, né, que vai dar certo. Agora, como eu disse também pela manhã, todo mundo tem o direito de crescer, tem o direito de jogar numa equipe com destaque, como é a Ponte Preta, embora esteja passando por um momento difícil. Então vai que, né? Vai que o Gustavo Coutinho ele repita, né, com a camisa da Ponte, o que ele fez com o Botafogo da Paraíba, né, o que ele está fazendo nesta temporada. Então eu, sinceramente, não me empolgo, não vejo com otimismo esta contratação, mas agora, de repente, pode virar. A gente já viu tanta coisa no futebol, você foi muito feliz hoje também pela manhã com relação ao Moisés, deu muito certo. Acho que se não fosse o Moisés na temporada passada, a Ponte já estaria na Série C do Campeonato Brasileiro. Então, vai que dá certo, né? Vai que dá certo, embora eu, particularmente, não estou nem um pouco empolgado com esse pacotão que a Ponte está anunciando aí. E o tempo não para, não. O técnico Hélio dos Anjos tem que preparar a equipe para sexta-feira, que joga contra o Criciúma. E é lá no Heriberto Rios, Júlio. Pois é, Cabela, a diretoria trabalha, né, em busca de reforços, mas Hélio dos Anjos já comanda mais um dia de atividades na Ponte Preta, pensando nesse compromisso contra a equipe do Criciúma. A Ponte, inclusive, Cabela, deve ter alguns reforços, jogadores que estão entregues ao departamento médico há muito tempo, como o Ribamar. Ribamar deve voltar aos treinos com bola ainda neste mês, mas fica ainda um período na transição. O Léo Santos já está na transição, depois também de ter passado por alguns problemas no joelho. São jogadores importantes. A Ponte perdeu o Ramon, que passou por uma cirurgia por conta de uma lesão na coxa, perdeu o Fabinho, que estava no futebol ucraniano, não chegou a estrear, e agora perde também o Moisés Ribeiro, que não vinha sendo aproveitado, né? Mas o Moisés Ribeiro passou por uma lesão no joelho também e vai precisar ser submetido a uma cirurgia. Não deve jogar aí pelo menos nos próximos 2 meses. E até por isso a Ponte foi buscar o Richelli, jogador no mercado para essa função de volantes. E para o jogo de sexta-feira contra o Criciúma, mais problemas também. Além desses jogadores que obviamente não estão à disposição, a Ponte não tem o Thiago Oliveira, não tem o Bernardo, perde também o Fraga, tem a volta do Felipe Amaral, tem a volta do Leonaldi, mas a grande dúvida, o grande ponto que vem trabalhando agora o Hélio dos Anjos é a formação. Se ele mantém um esquema com 3 zagueiros, nesse cenário, ele pode utilizar o Arthur como um jogador improvisado no setor, ou até mesmo o Luanderson e o Euler. O Euler do time sub-20, o Luanderson do time de aspirantes. Alguns problemas para a Ponte aí, buscar esse resultado contra o Criciúma para continuar fora da zona de rebaixamento. São 2 jogos agora para fechar o turno importantes, Cabela. Contra o Criciúma fora de casa e depois a Ponte fecha o turno em casa contra a equipe do Náutico. Então, e o Hélio dos Anjos, na formatação aí, faltando um zagueiro para compor, contra o Tombense ele colocou o Arthur ali como um terceiro zagueiro do lado esquerdo e colocou o Jean Carlos, né, como ala. Mais ou menos isso ele fez, né, Carlão? Será que pode usar essa armação novamente da equipe da Ponte? Pode ser uma ideia, né? Pode ser uma ideia, até porque com o Arthur ali você qualifica também a saída de bola e com o Jean você tem ali, né, uma dobra interessante, né? Seja a dobra ofensiva com o Arthur fazendo a ultrapassagem, ou também seja, né, o Jean recompondo para fazer o quinto homem na primeira linha, essa famosa linha de 5.
Eu gostei, até porque não é aquele 3-5-2, né? Aí muda muito. Quando a Ponte tinha posse de bola contra o Tombense, o Arthur até se tornava realmente um lateral esquerdo e o Jean um segundo homem de linha. Então achei interessante. A Ponte não jogou mal. Aliás, a Ponte não tem jogado mal, né? E contra o Tombense foi um jogo que faltou o gol. É aquela coisa do time não ter a qualidade para criar. E se ele voltar com essa formatação, três zagueiros na teoria, mas na prática, em alguns momentos, o Arthur formava realmente um lateral esquerdo. Eu acho legal, eu achei interessante sim. O problema da Ponte é o que a gente tem discutido aqui sempre, né? É a qualidade, a tal do último passe, a tomada de decisão, é o último terço do campo. Porque a Ponte tem se defendido bem, ela demonstrou isso contra o CSA, contra o próprio Tombense, em que levou pouco sufoco, né? Agora, ofensivamente, é um time que produz muito pouco, do meio campo para frente, é um time sofrível, né? E por isso os números, né, em que o Luca ele aparece como destaque, mas fora o Luca não tem ninguém. Então mostra aí realmente a falta de qualidade que tem essa parte ofensiva da Ponte. Agora, se o Hélio optar por essa situação, como o Arthur atuando como um terceiro zagueiro, um zagueiro pelo lado esquerdo, eu acho interessante, eu gostei dessa alternativa do jogo, essa alternativa utilizada no jogo contra o Tombense. Muito bem, são 4h46. Você vai para mais um intervalinho. Na volta, a gente volta para falar do Guarani, que vai pegar o Bahia no sábado. É pedreira, hein? De volta já. CBN. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Conheça a nova Clínica Upman, com excelente localização em Campinas. A Clínica Upman possui cabines de espera individuais e de casais, com total privacidade. Médicos experientes que vão tratar a sua impotência sexual, ejaculação precoce e recuperar seu desempenho sexual com sigilo absoluto. Agende uma consulta pelo WhatsApp 19998005939. Não perca tempo. Clínica Upman, a especialista em saúde sexual masculina.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Muito bem, de volta, 10 minutinhos para 5 da tarde no YouTube. O Emerson Santana, Carlão, tá dizendo aqui que o Mazzola Júnior foi demitido do Ituano, rapaz. E o Mazzola fez um trabalho sensacional à frente do Ituano. O Ituano tem é um clube, né, muito estruturado, ainda numa fase de adaptação, porque Série B de Campeonato Brasileiro não é fácil, né? E aí os últimos tropeços foram cruciais aí para a queda do Mazzola, mas sai de cabeça erguida. O trabalho do Mazzola foi muito importante à frente do Ituano. Um abraço aqui para o Carlos Henrique, Thiago Prado, Cristiano Salvione, todos participando com a gente aqui através do YouTube. 4:09, bota o hino do Bugrão aí, meu caro Bolacha. Vamos falar do Guarani. O Guarani que apresentou para a imprensa o Rodrigo Pastana, já estava trabalhando desde a semana passada, né? E ele chega para fazer a dança das chuteiras, Júlio Nascimento. Cabela, Rodrigo Pastana segue movimentando o Guarani em busca de reforços, mas também vai administrando a questão de saídas de jogadores do elenco. O Guarani tem hoje aproximadamente um elenco de 30 jogadores e o próprio Rodrigo Pastana admitiu que atletas sairão nos próximos dias. Nós temos jogadores que têm propostas para sair, nós temos jogadores que infelizmente não performaram, não porque são bons ou ruins, não, mas simplesmente não performaram, e números são números. Contra os números não há argumento plausível do porquê esse ou aquele atleta não ser liberado, esse ou aquele atleta não se encaixa no modelo de jogo do Moser, esse ou aquele atleta não se encaixam no perfil do DNA Guarani. Então, assim, tem muitas variáveis, como eu falei para vocês, mas é claro que a gente não pensa na hipótese de ficar com 35 atletas, porque perde qualidade de treino, o vestiário fica complicado para ser gerido. Vale lembrar, né, Cabelo, o Guarani tem agora um grande problema que é a lateral esquerda, né, porque o Eliel vai passar por uma cirurgia depois de romper o ligamento do joelho. Pelo menos aí 6 meses fora, não deve voltar aos gramados em 2022. O Matheus Pereira ainda tem proposta do futebol português, então o Guarani busca de maneira urgente pelo menos mais um lateral, né? Tem se falado muito do Jean Victor, do Botafogo de Ribeirão, do Jamerson, do Azuris. Então o Bugre vai buscando aí alternativas para a lateral esquerda. E também para a função de zagueiro, né? O Leandro Castanho anunciou aposentadoria. O Guarani está no mercado em busca de um zagueiro, até porque o Hernando também tem sondagens de outras equipes. Mais um problema aí pro novo superintendente de futebol administrar pensando na sequência da temporada, né, Cabela? Exatamente, Júlio, exatamente. Você gostou, né, Carlão, da dança das chuteiras que eu improvisei aqui, né? A partir do dia 18 de julho, o que vai ter de dança de chuteira, você não tem ideia, né? Vai ter nego entrando e saindo pra todo lado aí. E o Guarani não é diferente não, viu, Carlão? Ah, sem dúvida, ainda mais um elenco robusto, né, com 35 jogadores, é muita gente. Acho que 30... E você enxertando com a molecada da base, mas 35 é muita coisa, como o próprio Pastana disse, né? O vestiário fica inviável. Porque o cara que não joga, ele vai tumultuar, ele quer jogar, e tem outra, energia ruim, né? O cara vai torcer contra. Não. Então é melhor já cortar o mal pela raiz, de 35 tentar baixar de 28 a 30 jogadores. Eu acho que é um número aí ideal para você continuar o trabalho e sempre pensando em qualificação. Não adianta você contratar apenas por contratar, para justificar para a torcida. Estamos contratando. Não. É observar o perfil, é jogador que se encaixa, pegar o retrospecto do atleta, se é um cara que tem uma frequência de jogos, se é um cara que não se contunde, se extracampo também ele corresponde. Então é você traçar o perfil do atleta para contratar e minimizar os erros. Agora, 35 jogadores não é um número ideal para você tocar um trabalho. Então precisa sim o Guarani se desfazer de alguns atletas para continuar nessa campanha de recuperação na Série B. E outro detalhe, né, Carlão? Para chegar agora, isso vale para todos os times, né? Óbvio, para quem tem mais dinheiro, o trabalho é menor, mas o jogador tem que chegar já na ponta dos cascos já, né? Não pode chegar para se preparar. Tem que chegar para jogar. E o Guarani tem um problema sério na lateral esquerda, porque se concretizar a negociação do Matheus Pereira, o Guarani não tem lateral esquerdo, vai ter que contratar 2 laterais esquerdos. Com o Eliel 6 meses parado, o Eliel volta só ano que vem.
com essa cirurgia que vai fazer, só ano que vem. E o Matheus Pereira indo embora, como já tem a proposta apresentada aí, ninguém falou mais nada, deu uma esfriada, mas pode estar rolando ainda, e o Guarani vai ficar sem lateral esquerdo. Tem que... É por isso que a diretoria está averiguando, precisa sim contratar, até porque o campeonato da Série B é longo, né? E não vou dizer que está no começo, né? Na metade praticamente. Então tem um tempo aí para o Guarani contratar e, como você disse, não tem jeito de você contratar jogador apenas para compor. Não é mais hora disso. Né? Os erros já foram cometidos, inúmeros, né? Inúmeros. Então agora não tem mais tempo para errar, agora tem que ser assertivo, tem que contratar o cara para chegar e jogar. Não adianta ficar, 2 semanas de preparação, 1 semana de transição, só aí já foi um mês. E o mês, quantas rodadas não foram disputadas? Então o Guarani precisa para ontem. Por isso, a maneira qualificada como essa diretoria tem que ir ao mercado para errar o menos possível. O Guarani não tem o direito mais de errar, porque se encontra numa zona incômoda, numa zona difícil e que vai precisar somar pontos para sair desta situação complicada que vive na Série B. O Mozart Santos tem que se virar, não é? Enquanto a janela de transferência não chega, ele tem que dar seus pulos. E os ingressos também já estão à venda, né, Júlio? Cabela, enquanto a diretoria do Guarani trabalha de olho na janela de transferências que será aberta na próxima segunda-feira, Mozart Santos comanda mais um dia de atividades no Guarani, de olho no confronto contra o Bahia no sábado. Mas antes de falar sobre a preparação da equipe que vai entrar em campo no final de semana, falar aqui dos ingressos, né? Os ingressos para o jogo contra o Bahia já estão à venda primeiro pela internet. Então, para os setores do Tobogã e Cabeceira Sul, os bilhetes custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. Nas vitalícias, R$ 60,00 a inteira e R$ 30,00 a meia entrada. E para o Tobogã inferior e também o setor destinado aos visitantes, os preços são de R$ 150. Os mesmos preços, né, do jogo contra o Cruzeiro. Quinta e sexta-feira, bilheterias abertas no Brinco de Ouro a partir das 9 da manhã, que também será aberta no sábado às 9 e se estende até o horário da partida para as duas torcidas. Em relação ao time, novidades, o Mozart Santos volta a contar com o Matheus Pereira e o Bruno José, não enfrentaram o Cruzeiro por força contratual, e o Júlio César também pode ser uma novidade. Agora o Mozart Santos fez até no último treino, viu, Cabelo, alguns testes no ataque. O Giovanni Augusto fez a função de camisa 9, no último treinamento ele chegou a fazer inclusive uma função atuando aberto com o Bruno José e a volta do Lucão do Break, mas de qualquer maneira, novidades estão sendo projetadas aí para esse confronto difícil, mas igualmente importante contra a equipe do Bahia, Cabelinha. Legal, Júlio, legal. Ô Carlão, você no seu comentário, você falou que tem que ser certeiro. Eu pensei que tem que ser na mosca, né? Não pode errar, tem que ser na mosca a contratação. Aí eu imaginei, tem que pedir ajuda pro seu Miyagi, lembra lá do Karate Kid? Sim. Ele com os pauzinhos lá pegando mosca, ele acertava a mosca, rapaz, com o pauzinho lá, como que é? Hashi, como é que chama lá o pauzinho Hashi, isso. Ele pegava a mosca com o pauzinho assim, rapaz, tem que contratar o seu Miyagi lá pra fazer as contratações do Guarani aí, de quebras acerta na Ponte Preta também. Tem que ser assim. Os nossos clubes erraram demais esse ano, né? É claro que tem todo um campeonato pela frente ainda, mas até pelo número de pontos, independente do que acontecer nessa reta final de primeiro turno, vai ser difícil Ponte e Guarani não brigarem para escapar do rebaixamento. Então isso mostra que as diretorias erraram. A Ponte tem os problemas dela, que são até mais complicados que o do Guarani, mas mesmo o Guarani numa situação bacana que fez 2021, ele faz um 2022 muito aquém, né, do que a gente esperava. Então por isso, não pode errar. E aí a fera aí, senhor Miyagi, poderia trabalhar aí nas duas equipes, período matutino em um e período vespertino no outro. Pois é, Carlão, pois é. Como o nosso tempo aqui já está esgotado, vamos deixar essa aula de Karate Kid um pouco para amanhã. Quem sabe a mosca chega mais próximo, a gente enxerga ela melhor, porque já na idade até o óculos aqui atrapalha, né? Grande abraço para você, Carlão. Até amanhã às 11h30. Valeu, Cabelo. Até amanhã. Um abraço. Até lá, gente. Grande abraço.
CBN Esportes Campinas, segunda edição. Oferecimento Munk Mac, locação de caminhões Munk e guindastes.